Graças e paz, tudo bem com vocês? Agora deu. Muito bom estar aqui com vocês. Como o Esaú me apresentou, meu nome é Lucas, tenho 29 anos e eu atuo em missão em tempo integral, já vão fazer 9 anos. Então, na minha caminhada, Deus tem me dado o privilégio de poder participar desse movimento, que é a missão de Deus. Deus tem estendido a graça e me presenteado com essa bênção. Sou casado com Daniela, meu filho Timóteo. Então, esse mês aí tá sendo meio conturbado, porque meu filho tem 6 meses. Então, minha esposa, eu tô levando vários presentes para dar uma placada em todo o trabalho que ele deu. Então, meu filho tá nascendo dente, tá tudo acontecendo, mas tem sido muito bom, né? Já é a segunda vez que eu tô no Maranhão, mas eu só conheci o lado de São Luís e hoje, nessa semana, eu tenho tido o privilégio de conhecer um pouquinho da terra de vocês. Tem sido muito bom. E eu brinquei com o Esaú que eu trouxe a chuva junto comigo, né? O Esaú falou assim, ó, aqui tá muito quente. Falei que Deus nos abençoe. E por incrível que pareça, na minha terra, no Paraná, no sul, tá fazendo 35 graus. Então é um calor escaldante. Mas é muito bom estar aqui com vocês e poder apresentar também tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo, compartilhado, e poder compartilhar juntamente com vocês. Então, quero poder esboçar algumas coisas que Deus tem compartilhado e apresentar tudo aquilo que Deus tem para nos alertar essa noite. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. É uma passagem muito conhecida por todos nós, provavelmente você já leu, mas eu quero trazer algumas reflexões em relação a tudo aquilo que Deus tem compartilhado. Amém? Vamos ler então. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim das quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, ele dará as ordens a seu respeito para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por mais esse tempo. Cremos que o Senhor é Deus e sabemos que o Senhor está aqui. Pedimos ao Senhor que ilumine o nosso coração, as nossas mentes, para que a tua palavra possa germinar em solo fértil. Pedimos que essa palavra possa edificar no nosso coração as verdades eternas do Senhor e que as tuas verdades, Pai, possam completar o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém? Estamos vivendo em um momento da história muito interessante. Esse momento tem mostrado para nós que a identidade das pessoas e dos indivíduos estão sendo bombardeadas e impactadas com várias ideias, sugestões, movimentos que dizem que você realmente é aquilo que o sistema tem implicado. Você é um conjunto de ideias
Você, na verdade, é um conjunto de possibilidades. Usando a frase de John Locke, que diz que nós somos como cartas em brancas, que vamos sendo desenhados a partir de tudo aquilo que nós vivenciamos e experimentamos. E automaticamente, a nossa sociedade tem se alimentado de fome, alimentado de desejo, alimentado de ídolos para poder suprir algo que está tão latente no nosso coração. Já dizia um pregador que eu gosto muito, ele fala que o nosso coração é como se fosse uma caixa. E essa caixa está vazia. E muitas vezes nós tentamos preencher o vazio dessa caixa com coisas, porque elas são muito mais suscetíveis, mais fáceis, estão nas nossas mãos. Então nós preenchemos e tentamos preencher as nossas caixas com dinheiro. Nós tentamos preencher as nossas caixas com família, com amigos, com ideias, com valores, enfim. Nossa caixa sempre está tentando alcançar alguma coisa para preencher esse vazio que nós chamamos de coração. O seu coração e o meu coração existe um vazio gigantesco. Que em Eclesiastes capítulo 9, verso 11 vai dizer que existe no coração do homem um senso pela eternidade e ele grita por Deus. Todos os seres humanos estão com fome. Só que muitos seres humanos não sabem aonde se alimentar. E tentam suprir a carência do seu coração. E nós também fazemos isso. Perceba que o vazio do seu coração tem o tamanho de Deus. Somente Deus pode completar o vazio que existe dentro de nós. E somente Ele pode afirmar quem nós somos. Porque quem nos criou não foi um sistema. Quem nos criou não foi uma ideologia. Quem nos criou não foi o processo da vida. Mas a palavra vai nos afirmar que nós fomos criados antes da fundação do mundo. Perdão. Obrigado. Eu tô aprendendo, gente. Antes da fundação do mundo, nós fomos pensados por Deus. E isso precisa ser deixado muito claro para nós. Perfeito? Quero seguir com o texto que nós lemos. Mas esse texto, ele é muito importante ser passado por um capítulo antes. Esse texto é uma continuação do que já aconteceu. E nós precisamos analisar algumas coisas antes de entrar no texto. Porque senão o texto fica sem sentido. Alguns versículos antes, a gente vai ver algo monumental. Que é no versículo 21 ao versículo 22. Que Jesus está diante do Jordão, junto com João Batista. E aí, ele batiza Jesus. E aí vem o Espírito Santo de Deus, no formato de uma pomba, né, como uma pomba. E uma voz do céu declara: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Guarde bem essa palavra. Esse é meu filho amado, de quem eu tenho muito prazer. Nesse momento, nós vamos ver a Trindade. No processo de Deus ecoando o seu grito, o Espírito Santo confirmando e Jesus evidenciando ao mundo o início do reino de Deus. Então nós temos aqui um momento importantíssimo. Logo em seguida, a gente vai ter uma genealogia. Muitos de nós não gostamos de genealogia. Concordam? Quantos de vocês já não pularam genealogia? Mas a genealogia é muito importante. E nesse texto, especificamente, a gente tem um grau de importância máximo. Por quê? Analise comigo no versículo 29. A genealogia, ela começa de trás para frente. Começa de Jesus. E ele vai indo para trás. Para trás. Para trás. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Isso está no versículo 23. Mas segue comigo no versículo 38.
filho de Enos, isso daí no capítulo 3. Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. O autor, que é o Lucas, quer mostrar para os seus ouvintes que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a afirmação de quem Jesus é. E isso precisa ser muito claro quando nós entramos dentro do texto. Sem essas informações, nós não vamos entender o que o texto está trazendo para nós. Porque Satanás, agora, está envolvendo Jesus em um movimento muito simples na caminhada cristã, que é a tentação. E é muito interessante como o Satanás aplica a tentação diante de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, mas Satanás está tentando Jesus de várias formas. E eu quero passear com vocês nesse contexto para nós podermos entender o que o texto está tentando dizer para nós. Então, quem leva Jesus para ser tentado é o próprio Espírito Santo de Deus. Uma coisa a gente já aprende aqui, que a tentação faz parte do processo do cristão. A palavra vai ensinar que Deus não tenta ninguém. Ele não é tentado e também assim não tenta ninguém. Mas a tentação acontece e faz parte do processo. E a grande questão é que Satanás, ele sempre vai fazer isso com nós. Só que Satanás, ele é muito astuto. Ele não é bobo. E ele não vai tentar dentro das coisas que nós já sabemos. Ele vai tentar na sua identidade. Assim como ele tentou a identidade de Jesus. Olha que interessante. Então, vamos caminhar. Eu quero trazer 3 lições para nós essa noite. 3 lições sobre como encarar a vida cristã em meio à tentação. Porque você e eu estamos suscetíveis a isso. Parênteses aqui. Essas pessoas são aquelas que são salvas em Cristo Jesus. Por esse motivo que o evangelho ele precisa ser muito claro dentro dos nossos corações. O pastor acabou de fazer uma leitura muito importante, que é em Efésios capítulo 2, verso 8. Pois pela graça vós sois salvos. Isso é um dom de Deus. E essa graça que se estende até nós, nos leva a compreender quem é o nosso Deus. Por isso que todos nós precisamos entender o plano redentivo da cruz de Cristo. Pois essas pessoas que Cristo está ensinando são as pessoas que estão caminhando junto com Jesus. Porque Jesus está diante de uma realidade posterior. O ministério de Jesus vai começar a partir daqui. Jesus está nos trazendo a uma reflexão clara de quem nós somos nele. Filhos de Deus. Amém? Isso precisa estar fixo com você e comigo. A primeira lição que eu quero trazer de reflexão sobre como nós devemos nos manter firmes diante da tentação é a tentação da necessidade. Vamos ler versículo 4? Na verdade, versículo 3. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. É interessante que Satanás ele vai abordar uma estratégia bem comum. Jesus está passando por um processo de jejum. Provavelmente Jesus não estava comendo, é óbvio. E provavelmente Jesus estava num processo de oração. E essas 3 tentações que são elencadas aqui, foi uma das tentações que Jesus sofreu durante o processo de jejum. Então nós vamos perceber que Satanás não tentou Jesus só com essas 3 tentações, mas tentou Jesus várias e várias e várias e várias vezes. Mas essas 3 estão aqui para nos ensinar alguma coisa. E a primeira tentação que Satanás vai atuar diante de Jesus é a necessidade. Jesus está com fome. E ele chega para Jesus e fala: se você é o quê? Filho de Deus.
Satanás está tentando Jesus na sua identidade. Ele acabou de passar por essa grande proclamação. Você é o Filho de Deus. E Satanás está batendo em quê? Na sua identidade. Vocês acham que Jesus não poderia transformar pedra em pão? Jesus poderia fazer assim. E por que Jesus não faz? Provando para Satanás que ele tem o poder de fazer e calando a boca do inimigo. Mas é muito interessante que os milagres de Jesus nunca foram feitos para ele. Nunca. Todos os milagres foram feitos para o outro. Todos os milagres foram pensados no outro. Jesus nunca fez algo baseado para si mesmo. Jesus poderia transformar pão, mas isso vai quebrar o propósito pelo qual Jesus está na terra. Então a primeira atuação a qual Satanás vai confrontar a nossa identidade em Cristo é na sua necessidade. Você tem necessidades. Você tem fome. E muitas vezes essa fome vai te levar a querer fazer coisas que não era para você fazer. Encarar um desejo que não era para você desejar. E você quer se alimentar de alguma coisa, mas a palavra do Senhor, a casa do Senhor, o tempo de oração não te sustenta mais. Já reparou? Vamos fazer um cálculo? Sabe qual que é a média do brasileiro hoje nas redes sociais? Os dados vão mostrar que o brasileiro, a média, tá? Isso daqui tirando a média. Ele mexe no celular cerca de 8 horas e 30 minutos por dia. É bastante, né? 1/3 da vida do brasileiro é usada no celular. E aí, nós estamos encarando. Nós estamos num culto de jovens, certo? Amanhã nós teremos um culto dominical. Quantas vezes por semana nós calma aí. Estamos vindo para o culto. Geralmente é 2, no máximo 3. Com tempo de adoração, com tempo de louvor, com tempo de palavra, resumidamente ali 2 horas. Então, em uma semana, reservamos cerca de 6 horas só para o Senhor. Porque muitas pessoas também não têm a prática de oração e de leitura e de louvor e de adoração nas suas próprias casas. O combate é meio esquisito, você já percebeu? Por dia são 8h30. Em uma semana, nós estamos 6 horas dentro da casa do Senhor. A pergunta que eu faço é, você está se alimentando de quê? Satanás ele vai trazer necessidades diante de você porque você é ser humano. Você tem fome, você tem sede, você tem vontade de fazer sexo e você não é casado. Você tem necessidades. E Satanás sabe disso também. Só que muitas vezes, quando nós pecamos diante das nossas necessidades, o que mais bate no nosso coração é aquele vazio. É aquela caixa que chacoalha todos os dias. E a única coisa que ela faz é barulho. A única coisa que as necessidades entrando no nosso coração faz é barulho. E tentamos nos apegar com movimentos e movimentos. Tentamos vir para a casa do Senhor para tentar se encher. Eu preciso me encher para minha semana ser boa. Já percebeu isso? Muitas vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor porque eu não dou conta de fazer as coisas em casa. Eu não leio a palavra do Senhor. Eu não medito na palavra do Senhor. Eu não oro. Eu não tenho tempo de relacionamento com Deus. Mas eu venho para a igreja. De novo, você está tentando suprir a necessidade do teu coração com movimentos totalmente errados.
Escute, eu não estou dizendo que vir para a casa do Senhor é errado. Eu estou dizendo que nós estamos nos relacionando com Deus uma vez por semana para tentar preencher o vazio do nosso coração, que muitas vezes está sendo idólatra. E nós criticamos a Igreja Católica, porque nós estamos fazendo a mesma coisa. Nossa caminhada com Jesus não começa aqui. O culto do Senhor não começa aqui. Começa todos os dias que você abre os olhos, levanta da sua cama e começa a viver. O culto começa ali. Aqui nós damos continuidade no processo daquilo que eu estou fazendo em casa. Se isso não faz sentido para você, reveja o seu cristianismo. E aí me apego na frase. Se nós não temos relacionamento com o Senhor aqui, qual é o sentido de você estar no céu, meu lindo? E minha linda de Jesus? O que você vai fazer lá? A nossa relação com Jesus aqui é só um reflexo do que você vai viver lá. Mas se isso não está sendo real aqui, a pergunta que eu faço é o que você vai fazer lá? E aí vem a impressão que eu comecei a ter quando eu comecei a entrar em várias comunidades cristãs. Que as pessoas estão buscando a Deus não pelo Deus dos céus, mas porque elas estão com mais medo de ir para o inferno do que de amar a Deus. Você está doido? Eu quero viver a minha vida, pego uma regrinha aqui do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, sigo bem. Por quê? Quando eu morrer, eu quero ir para onde? Para o céu. E aí construímos uma percepção sobre Deus baseada em uma lista de regras do que eu posso e não posso fazer. E o meu relacionamento com Jesus está baseado em todas as vezes que eu coloco minha bundinha no banco da igreja e falo, hashtag tá pago. Necessidade. Você e eu temos. Elas vão ser supridas. Mas aonde nós estamos suprindo elas? Essa é a pergunta. Jesus, ele é muito enfático. Ele nos ensina que a nossa fome tem que ser aplacada pela palavra dele, que vai nos alimentar. É a palavra do Senhor, é o tempo de oração, é o tempo que nós estamos vivendo, que vai saciar o seu e o meu coração de saber que Deus é Deus. Amém? A segunda lição que eu quero trazer para nós, então a primeira lição sobre a tentação é necessidade. Satanás vai tentar você na sua necessidade. E ela pode ser diversa. Relacionamento, pornografia, vício, amizades, necessidade de ser afirmado. Mas o que a palavra já nos afirma é que somos filhos de Deus. Satanás está tentando tirar isso de você. Sobre a sua identidade. Segundo ponto, sobre a nossa relação de tentação, que Satanás vai nos tentar, é na satisfação. Vamos ler? Versículo de número 5. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a ele. Satanás chega diante de Jesus e mostra para Jesus que ele tem o poder sobre todas as coisas. Tá vendo esses reinos? E provavelmente algo que aconteceu diante de Jesus. Tá vendo tudo isso? Tudo isso daí é meu. Eu posso te dar. Mas eu preciso de uma coisa.
É só uma coisa básica, que você me adore. Jesus diz, não tem por que te adorar, só existe um Deus. Mas Satanás também não tem poder nenhum sobre nenhum reino. E de novo, nós voltamos para o Éden. Satanás implica a mulher e o homem que se eles comerem do fruto, eles seriam como quem? Como Deus. Satanás está colocando no coração de Jesus uma dúvida. É suscetível. Já percebeu que o pecado é muito sutil? Eu acredito que na porta do inferno vai estar escrito: e se? E se eu fizesse isso? É só uma olhada. É só uma coisinha. Não tem nada a ver. Eu acho que vai estar esse parâmetro lá. Mas o que nós estamos pensando aqui na relação do que Jesus está tratando com Satanás? Sobre satisfação. A palavra satisfação, dentro da questão bíblica, ela é equiparada à ideia de felicidade. Já viram muitas pessoas falarem que nós estamos vivendo em busca do quê? De ser feliz. E felicidade está conotada em quê? Quando eu tiver o meu carro, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha carta, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa, aí eu vou ser feliz de verdade. E para você que está solteiro, que está demorando demais, quando eu conseguir a minha esposa, o meu esposo, aí eu vou ser feliz. Satanás trata com Jesus da mesma forma. Jesus não tem todos os reinos ali, naquele momento. E ele está provocando Jesus a pensar: e se você me adorasse? Como que seria? E aí estamos diante de um dilema que diariamente nós caminhamos. A felicidade na vida do cristão é a satisfação por aquilo que nós temos. Então, quando Pedro, Paulo e todos os discípulos estão presos, nós encontramos felicidade, satisfação, porque eles estão cumprindo com a vontade e o propósito daquilo que Deus colocou diante deles. Eu não estou dizendo que você vai ser morto, tá? Eu estou dizendo que nós, de novo, baseado na sua fome, não estamos nunca satisfeitos. Já percebeu nisso? Que todas as vezes estamos em busca de sermos felizes, mas a maior felicidade é termos aquilo que já temos. Gosto muito da passagem quando fala, Salmos 23, o Senhor é meu pastor. A palavra naquele lugar de nada me faltará, na verdade, é de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque se eu tenho pastor, eu tenho tudo. Termos satisfação em Cristo é sermos preenchidos por quem nós somos nele. E se Deus já nos disse que somos filhos dele, logo temos tudo aquilo que precisamos, mesmo quando não temos nada. A fé cristã é muito esquisita. É muito esquisita. Porque Cristo nos dá um vislumbre de como nós devemos viver. Se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser conhecido, seja desaparecido. O outro seja mais importante do que você. Se você quiser me seguir, toma sua cruz e me segue. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Existe um Deus que quer ser adorado. Mas ele veio até nós. E ele nos alcançou. Diferente de todas as outras religiões, que nós precisamos depositar aos pés dos ídolos coisas.
Então, se eu quero algo, eu preciso dar para o ídolo. Se eu preciso de algo, eu preciso dar para o ídolo. Nós não precisamos dar nada para o Senhor, porque Deus não precisa de nada teu. Imagina Deus precisando da necessidade nossa de adoração? Deus triste. Ninguém me adorou hoje. Meu Deus, Deus não precisa de nós para ser adorado. A palavra fala que se nós não clamássemos, está tudo bem. As pedras clamariam. Os pássaros, as árvores glorificariam a Deus. Ele não depende da nossa adoração. Mas aprove a graça de Deus nos colocar nessa disposição. Porque quem conhece realmente a Cristo entende que a satisfação não está nas coisas. E assim como Jesus diz para ele, tá bom, queridão, liga mais tarde, é o que deve parar no nosso coração. Tá bom, Satanás, liga mais tarde, depois a gente conversa. Nós precisamos encontrar satisfação em Jesus. E satisfação é completa quando nós entendemos quem é o nosso Senhor. Por isso que é necessário que nós todos os dias nos relacionemos com esse Deus. Porque é um Deus relacional. Ele não é um ídolo que precisa todos os dias que você venha aqui e deposite um incenso, sacrifique alguma coisa. Não, ele está no teu coração. Isso que é mais incrível. Então, entenda que a satisfação em Cristo é esse ponto. O terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês, terceira e última lição, que Satanás vai querer de nós, que ele vai fazer com que você faça, é pular processos. Satanás quer demais que você pule processos. Vamos ler versículo, para terminar, versículo 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guarde. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Primeira lição que nós aprendemos sobre tentação é que o diabo vai usar primeiro o quê? Necessidades. Suas necessidades. A segunda coisa que o diabo vai tentar causar em você é a falta do quê? Satisfação. Ele vai tentar provocar dentro de você um vazio, uma falta de satisfação. E a terceira coisa que Satanás vai tentar provocar dentro de você é pula processos. E aí, para a gente finalizar, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo. O templo era muito grande, provavelmente Jesus está lá em cima com Satanás, diante do povo. Né? A gente não sabe o que aconteceu ali. Mas Jesus está vendo a grande multidão. E Satanás fala o que para ele? Mostra para esse povo que você é Deus. Se você pular e os anjos te pegarem, todo mundo vai saber que você é Deus. Por que você não faz isso? Essa foi a indicação de Satanás para Jesus. Pula processo, Jesus. Para que morrer numa cruz? Para que passar por toda aquela tortura? Para que passar todo esse processo? É desgastante. Mas a grande questão do que Jesus está tratando é que se ele pulasse processo, nós não seríamos justificados. Nós não passaríamos pela cruz. Nós não seríamos salvos. Nós não teríamos a redenção. Nós estaríamos como inimigos de Deus, vazios, longe de Deus, sem Deus. Por isso, Cristo, ao olhar para o processo e querer pular o processo, ele fala, tranquilão, eu vou até o fim. Essa é a mesma orientação que Jesus está nos dando hoje.
Para de pular processo. Jesus está nos convidando a caminhar. E existe um processo na vida do crente que, quando ele se converte, nós chamamos isso de santificação. É o processo pelo qual agora nós cristãos estamos nos santificando. Ou seja, estamos nos parecendo mais com Jesus. Assim como 1 Pedro vai dizer, sede santos como Deus é santo. E esse processo é um processo diário. Mas muitas vezes nós queremos pular processos. Queremos achar que nós estamos prontos sem antes estarmos preparados. Queremos pregar o evangelho sem antes ter lido a palavra do Senhor. Queremos fazer missão sem antes entender que a palavra do Senhor tem a supremacia de todas as coisas. Queremos casar sem antes ter maturidade para isso. Queremos fazer tanta coisa. Até você que é mais velhinho aí, do jeito que está sentado. Queremos pular processo porque nós queremos ir logo para o fim. Nós não queremos passar pelas dificuldades. E Satanás está tentando a nossa identidade. Está tentando o nosso coração. Está nos tirando do processo. Está nos tirando da satisfação. Está nos colocando outras necessidades para nós olharmos para dentro de nós e nos contemplarmos. Porque agora quem é o adorador? E quem é o adorado? É nós mesmos. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Porque agora eu sou aquilo que precisa ser adorado. E nós trocamos Deus e colocamos nós mesmos. Só que a tentação de Jesus não acabou aqui. E aqui deixo meus finalmente. Jesus foi tentado várias vezes. Jesus foi tentado pelos seus apóstolos. Lembra quando Pedro chega para Jesus e Jesus fala para todos os apóstolos, eu estou indo para Jerusalém para morrer. O que Pedro fala? Você está doido? O que Jesus retruca? Afasta de mim, Satanás. Quando Jesus está na cruz, o que os soldados, o que a população fala? Se você é filho de Deus, sai da cruz e nós te adoraremos. Até o último momento, Jesus foi tentado a sair do propósito, a sair do processo. Se Jesus foi tentado na necessidade, foi tentado na satisfação, foi tentado no propósito, por que você acha que você não vai passar por isso também? Por que você acha que você é a ovelhinha escolhida e preferida de Jesus? E que Jesus vai estar ali sempre com você aqui. Jesus está te convidando a caminhar com Ele. E caminhar com Ele é um processo também, às vezes, duro. Só que não é porque é duro, porque é difícil, que Jesus não está com a gente. Essas são as ovelhas verdadeiras do pastor. E aqui eu estou falando com as ovelhas do pastor. Eu não sei se você é salvo. Eu não sei se você consegue entender quem Cristo é. Mas eu estou te dizendo que Cristo tem nos chamado para sermos mais parecidos com Ele. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele é o ponto da nossa satisfação. E Ele quer que nós passamos pelo processo.